Poderes inerentes aos humanos, despertando o Deus adormecido. Do corpo físico ao espírito incriado. A jornada para retomar o que sempre foi seu. Fala pessoal, beleza? Max Lucifer aqui. Bem-vindos, jogador pronto? Vem comigo. E se eu te dissesse que você é um Deus, mas que tiraram isso de você? Que dentro de você existem poderes capazes de curar doenças incuráveis, ultrapassar limites físicos, quebrar a necessidade de comida, sono, até mesmo desafiar a morte? O que você chamaria de milagre? Na verdade, é sua natureza. Mas há um problema. Desde o dia em que você nasceu, fizeram você acreditar que é fraco, limitado, um prisioneiro das regras do corpo e da mente. Só que isso é mentira. O seu espírito, eterno, incriado, carrega tudo o que você precisa para retomar aquilo que sempre foi seu. E neste vídeo, eu vou te mostrar como isso é possível e porque o carcereiro teme que você descubra os poderes dos deuses, o que está oculto em você. Antes de tudo, precisamos falar sobre os poderes que definem os deuses. Esses seres que nas mitologias, tradições esotéricas e lendas são retratados como detentores de habilidades extraordinárias, muito além do alcance humano comum. Esses poderes, que parecem inacessíveis para a maioria, são muito mais do que simples fantasias. Eles são faculdades inerentes ao espírito incriado, forças que atuam para além da matéria, capazes de transcender os limites do mundo físico e da matéria densa. Entre esses poderes destacam-se conhecimento ampliado além do humano comum, a capacidade de perceber e compreender múltiplas camadas da existência em diversos planos e dimensões, sem as limitações da mente material. Presença simultânea em vários locais, bilocalização, a habilidade de estar consciente e ativo em mais de um lugar ao mesmo tempo, rompendo as barreiras físicas do espaço. Superpotência espiritual, o poder de criar, modificar e transformar a matéria e a energia conforme a vontade do espírito, atuando com grande força, mas não exclusivo a um único ser. Telepatia e comunicação interdimensional. A capacidade de contato direto com consciências e inteligências além do plano físico em qualquer frequência vibracional. Percepção temporal expandida. A habilidade de enxergar o passado, presente e futuro como um todo unificado, navegando entre esses momentos sem restrição linear. Manipulação energética. Controle das energias sutis que permeiam tudo, capazes de curar, transformar e modificar o ambiente físico e espiritual. Imortalidade espiritual, a permanência eterna do ser, livre dos ciclos de nascimento e morte, preservando sua essência eterna. Esses são apenas alguns dos poderes naturais e inerentes à verdadeira essência dos deuses. Não frutos da imaginação, mas atributos compartilhados do espírito incriado em sua plenitude. Agora, a pergunta que muitos evitam encarar é: e se os humanos também possuíssem esses poderes? E se o que nos impede de manifestá-los não for a ausência deles, mas o esquecimento profundo e o aprisionamento do espírito nas amarras da matéria e da alma condicionada? Este é o segredo oculto, o mistério que começa a ser desvelado. Você é um Deus encarnado, um espírito incriado vivendo dentro de um corpo e alma que até aqui foram usados para limitar seu verdadeiro potencial. Mas a possibilidade está diante de você. A jornada para recuperar esses poderes é o despertar que vamos explorar a partir daqui. A prisão invisível, corpo, alma e espírito. Para entender por que os poderes dos deuses parecem tão distantes da experiência humana, precisamos encarar a mais profunda das prisões, aquela que aprisiona o espírito incriado, absoluto e eterno, dentro dos limites do corpo e da alma. Não se trata de uma faísca perdida ou de uma centelha divina isolada. Estamos falando de uma raça inteira de seres eternos, deuses verdadeiros, que foram confinados, esquecidos e aprisionados em almas e corpos humanos. Essa prisão não é física apenas, ela é metafísica, espiritual e psicológica. A alma e o corpo, que são a nossa forma aparente no mundo, pertencem a um domínio criado pelo demiurgo, o falso Deus, o copiador imperfeito. Esse mundo criado não é o mundo real do espírito, é uma cópia deformada, uma prisão elaborada para manter os espíritos incriados, dominados e esquecidos. Cada vínculo, cada apego criado pela alma e pelo corpo com este mundo material, seja emocional, físico ou mental, forma um laço que prende ainda mais o espírito.
Mas o que torna essa prisão ainda mais eficaz é a identificação do espírito com a alma e o corpo. O espírito, que originalmente é livre e absoluto, começa a se confundir com essa camada inferior, a esquecer sua verdadeira essência. Esse esquecimento é a chave da prisão. Ao se identificar com o corpo e a alma, o espírito não percebe sua natureza divina e assim permanece cativo, incapaz de acessar seus poderes inerentes. É como se o espírito estivesse vivendo uma amnésia cósmica, um estado de esquecimento profundo onde as forças que o prendem são invisíveis, mas implacáveis. Porém, a verdade é que essa prisão não é definitiva. O espírito incriado carrega em si mesmo a semente da liberação, a capacidade de romper essas correntes invisíveis, de recordar sua origem e de reaver os poderes de Deus que sempre lhe pertencem. Entender essa dinâmica é essencial para qualquer processo de despertar verdadeiro. O inimigo da compreensão, a dificuldade de absorver a verdade. O maior obstáculo para despertar e acessar os poderes divinos que habitam dentro de você não é a falta de conhecimento, mas o sistema cuidadosamente estruturado para impedir que a verdade seja absorvida. Esse sistema foi deliberadamente desenhado para manter a mente presa, distraída, confusa e conformada. Como isso é feito? Primeiro, por meio de estímulos constantes, uma avalanche ininterrupta de informações, ruídos, imagens e sons que sobrecarregam a mente, fazendo com que ela se disperse, se perca e evite o foco necessário para a compreensão profunda. Segundo, pelo uso de doutrinas e crenças conflitantes que dividem e fragmentam a consciência, criando um emaranhado de verdades superficiais e contraditórias que só reforçam a confusão mental. Terceiro, e talvez o mais poderoso, pelo medo de quebrar paradigmas. Quebrar um paradigma é abandonar todo um sistema de crenças que sustentam sua visão do mundo e da própria existência. Isso gera insegurança, ansiedade e resistência natural. Um mecanismo de autoproteção da mente condicionada. Mas o sistema vai muito além disso e tem braços poderosos que atuam para perpetuar essa prisão. A indústria alimentícia que mantém você dependente de alimentos que aprisionam o corpo e a mente. O sistema de saúde, que muitas vezes trata sintomas, nunca as causas profundas do aprisionamento. A educação, que condiciona a mente a aceitar o mundo tal como ele é, sem questionar a essência da realidade. As políticas e estruturas de poder que reforçam o controle social e a obediência. As religiões tradicionais, que em sua maioria ensinam submissão e conformismo, desviando o olhar do verdadeiro poder do espírito. A família, que mesmo com boas intenções, pode ser um veículo de condicionamento e transmissão dessas crenças limitantes. Tudo isso, junto, forma um emaranhado inquebrável para muitos, um verdadeiro cárcere invisível que mantém o espírito adormecido. Por isso, mesmo você estando aqui agora, assistindo a este vídeo, sua mente pode tentar fugir, dispersar, racionalizar ou resistir. Saiba que isso é normal. Essa resistência é o próprio sistema atuando para manter seu espírito na escuridão. Reconhecer essa luta interna é fundamental para quem deseja avançar. A verdade só pode ser absorvida e manifestada quando você aprende a atravessar essa barreira, a barreira do condicionamento e do medo. A virada para a prática, sair da teoria. Agora, chegamos a um ponto crucial, aquele que separa os meros buscadores dos verdadeiros despertos. O verdadeiro despertar não acontece apenas ao acumular conhecimento. Não adianta saber, entender e até acreditar se tudo isso fica preso no plano das ideias, das teorias e das palavras. O despertar acontece quando você aplica esse conhecimento na prática, na sua própria vida, no seu corpo, na sua alma. É experimentar a liberação que o Espírito oferece. Sentir, vivenciar, transformar sua existência para além das limitações impostas pela prisão do corpo e da alma. Por isso, você pode estar aqui assistindo e entendendo tudo, mas a mudança real começa quando você decide agir. Experimentar o jejum, por exemplo, é um dos caminhos mais diretos para essa transformação. É um processo que vai muito além da simples restrição alimentar. É um desapego das amarras materiais, uma forma de libertar o corpo das dependências que o mantém aprisionado. O jejum ativa o corpo para funcionar numa nova frequência, uma frequência mais alinhada com o espírito, mais leve e desperta. E não é só o jejum. Há uma prática mais ampla, conhecida por muitos como viver de luz, onde o ser humano aprende a nutrir-se diretamente da energia vital, do prana, do éter.
Essas práticas são a manifestação da virada, da passagem da teoria para a experiência real, do conhecimento para a transformação concreta. É a porta que se abre para você começar a recuperar os seus poderes e reconectar-se com a sua verdadeira natureza divina. Não se trata de mágica, nem de algo esotérico distante. Trata-se de redescobrir algo que sempre esteve aí, latente, esperando ser despertado. Jasmurren e o Viver de Luz. Jasmurren é uma escritora e pesquisadora australiana, conhecida principalmente por popularizar a ideia de que o ser humano pode, em determinadas condições, viver sem a necessidade de alimentação física tradicional. Seu trabalho mais famoso, o livro Viver de Luz, título original Living on Light, apresenta relatos, teorias e métodos que defendem a possibilidade de nutrir o corpo através do prana, ou energia vital, uma força sutil presente no universo, também chamada de energia da vida. No livro, Jasmurren compartilha suas experiências pessoais e testemunhos de outras pessoas que afirmam conseguir essa forma de alimentação energética. Ela descreve práticas que envolvem meditação, respiração e estados elevados de consciência, que permitiriam essa conexão direta com a energia vital. É importante destacar que o tema é altamente controverso e tem gerado muita polêmica. A comunidade científica e médica, em geral, é cética quanto à possibilidade de viver sem alimentos físicos, e os relatos são frequentemente vistos com desconfiança ou associados a riscos à saúde. Jasmurren enfrentou críticas severas e resistência do sistema tradicional, o que é um padrão comum para qualquer ideia que desafie a dependência física e material vigente. Essa resistência reforça a noção de que o corpo, como o conhecemos, está profundamente vinculado ao sistema material e que romper com essa dependência é uma ameaça ao controle que as estruturas estabelecidas exercem sobre a humanidade. No entanto, para muitos buscadores e adeptos dessas práticas, Jasmurren representa uma porta para a compreensão de que o corpo pode ser subjugado ao espírito, que a alimentação física pode ser transcendida e que é possível alcançar estados superiores de existência. Essa conexão entre corpo e espírito e a possibilidade de dominar o corpo a partir do espírito é um ponto crucial na jornada para o despertar dos poderes inerentes ao humano divino. O Dr. Eduardo Coraça e a experiência prática. O Dr. Eduardo Coraça é um pesquisador e praticante do crudivorismo frugívoro e de métodos naturais de saúde. Entre suas experiências, destaca-se um jejum hídrico de 24 dias, ingerindo apenas líquidos, realizado com supervisão e protocolos adequados. Durante esse período, ele relatou resultados concretos e observáveis. Redução drástica de inflamações, curas físicas de problemas que o acompanhavam havia anos, melhora significativa da vitalidade, energia e disposição, alterações positivas na composição corporal, com redefinição de músculos e redução de excessos. O mais interessante é que sua motivação não foi religiosa. Ele não buscava seguir um caminho espiritual específico ou rituais sagrados. Tratava-se de uma investigação prática, baseada na ciência da nutrição natural e no interesse por longevidade e saúde plena. Ainda assim, os resultados convergem para a mesma linha de raciocínio apresentada em experiências espirituais. O corpo físico não é tão dependente da ingestão constante de matéria quanto o sistema nos fez acreditar. Essa constatação rompe paradigmas profundamente enraizados e desafia diretamente o modelo de sobrevivência imposto pela Matrix, que nos mantém escravos de necessidades fabricadas. Se no caso de Jasmurren havia o elemento espiritual e prânico como foco, no caso de Eduardo Coraça, vemos que mesmo pela via materialista e experimental, a conclusão ecoa a mesma verdade. A matéria não é o limite. É o espírito que dita as regras do corpo, e não o contrário. O corredor e a resistência física transcendida. Entre os inúmeros relatos de quem rompeu a dependência da alimentação física e passou a viver apenas do prana, um em especial chama a atenção. Trata-se de um homem que, antes dessa prática, corria regularmente uma determinada distância como parte de seu exercício habitual. Não era um atleta profissional, mas mantinha um condicionamento físico consistente.
Quando decidiu abandonar completamente a alimentação tradicional e sustentar-se apenas da energia vital sutil, algo extraordinário aconteceu. Sua resistência praticamente dobrou. O que antes era o limite passou a ser apenas o aquecimento. Ele corria o dobro da distância anterior com muito mais disposição, vigor e recuperação rápida. Seu corpo não apenas manteve a forma, mas se tornou mais robusto e resistente, contrariando todos os pressupostos da fisiologia tradicional. O mais impressionante é que essa prática se manteve por 2 anos. Durante esse período, ele não apresentava sinais de fraqueza ou desgaste. Pelo contrário, estava mais saudável e ativo do que nunca. A decisão de voltar a comer não foi por necessidade física, mas por pressão social. Amigos e familiares, incapazes de compreender como alguém poderia viver sem comer, começaram a se afastar. Para evitar o isolamento, ele optou por retomar a alimentação, não para nutrir o corpo, mas para satisfazer o desconforto daqueles ao seu redor. Esse caso é apenas um entre muitos relatos que circulam pela internet, testemunhos de que o corpo humano pode responder a comandos muito além do que a ciência materialista acredita. Quando a conexão entre consciência, espírito e corpo é verdadeira, as barreiras impostas pela biologia tradicional se dissolvem e o impossível se torna apenas mais um estado de ser. O jejum de 3 dias, a experiência além da fraqueza física. Durante o tempo em que estive na religião, o jejum era uma prática normal e até essencial para a espiritualidade. Muitos de nós nos submetíamos a jejuns prolongados como forma de purificação e disciplina espiritual, sem o conhecimento profundo de como esses processos funcionam no corpo e na mente. Em uma dessas ocasiões, fiz um jejum de 72 horas. 3 dias, algo que, segundo os padrões convencionais, deveria resultar em fraqueza extrema, cansaço e até a perda de vitalidade. No entanto, a experiência foi surpreendente. Durante todo o período, eu não senti fraqueza alguma. Ao contrário, me sentia tão bem quanto se estivesse me alimentando normalmente. A energia parecia fluir sem interrupções e meu corpo continuava funcionando perfeitamente. Esse fato, na época, foi atribuído ao contexto religioso em que eu estava inserido, sem que tivéssemos o entendimento claro de como esses processos estavam conectados com a energia vital e a capacidade do espírito de sustentar o corpo. Agora, com o conhecimento que o despertar trouxe, entendemos que esses fenômenos não são algo extraordinário ou alienígena, mas sim algo que faz parte da natureza humana. O jejum não é uma prática isolada ou apenas religiosa. Ele está intrinsecamente ligado aos poderes inerentes do espírito e à capacidade do ser humano de transcender as necessidades físicas impostas pelo corpo. A verdadeira explicação é que o espírito é capaz de sustentar o corpo sem depender da alimentação material. O que falta é o conhecimento e a reconexão com as nossas origens divinas. Quando alcançamos esse despertar, o corpo responde de forma diferente e podemos acessar uma energia muito mais potente que vai além da alimentação física. Esse tipo de experiência é natural, está ao alcance de todos e faz parte do processo de recuperação das nossas habilidades divinas. O ponto de convergência, o humano como Deus. Todos os exemplos apresentados até aqui, desde a superação física do corredor até os jejuns prolongados e a capacidade de viver de luz, apontam para uma mesma verdade central. O espírito incriado, quando desperto, retoma o comando total sobre corpo e alma. No momento em que o desvinculamento da dependência da alimentação física ocorre e o ser começa a se liberar das ligações com o corpo material e o corpo sutil, alma, uma transformação profunda acontece. Ao reverter essa conexão, o espírito, que antes estava adormecido e ofuscado pelas forças do corpo e da alma, começa a se fortalecer e desbloquear suas capacidades naturais. Isso não é apenas uma superação de necessidades físicas, mas também o despertar de habilidades espirituais. Quando você começa a alimentar o espírito, em vez de sustentar o corpo e a alma com substâncias materiais, automaticamente o espírito se fortalece. E ao fortalecer o espírito, habilidades incríveis começam a se manifestar. Audição aguçada. A capacidade de ouvir sons, vozes ou frequências além da percepção material, ou seja, sons do mundo sutil, da antimatéria ou de planos espirituais. Visão além da visão física. O terceiro olho se desbloqueia, a glândula pineal começa a funcionar plenamente, permitindo visões espirituais, ou seja, percepções que vão além do que os olhos físicos podem ver.
Comunicação à distância. O espírito desperto tem a capacidade de se comunicar de forma telepática ou através de outros meios não físicos, transcendendo a limitação da distância e da linguagem material. A visões à distância. O aumento das capacidades perceptivas permite que você veja acontecimentos, locais ou situações à distância sem estar fisicamente presente. Essas habilidades não são extraordinárias ou fora do alcance humano. Elas são, na verdade, inerentes ao espírito e sempre foram acessíveis a nós. O que faltava era despertar o espírito e libertá-lo da prisão física e mental imposta pela alma e pelo corpo. Quando a alma e o corpo são amortecidos pela prática de desapego e reconexão com a energia espiritual, o espírito ganha força e, com isso, começa a recuperar suas habilidades divinas. Essas habilidades são naturais e não mágicas, fazem parte do que sempre fomos, mas que esquecemos ao longo de nossa jornada de aprisionamento. Neste ponto de convergência, o humano finalmente reconhece sua verdadeira natureza. Deus, Espírito eterno e incriado, capaz de moldar sua realidade e transcendendo todas as limitações impostas pelo mundo material. O desvinculado alimento do inferno. A lógica é simples. Assim como quando você come da comida do inferno, você se torna parte dele e pode nunca mais sair. Também, quando você deixa de comer dessa comida, você começa a desfazer os vínculos. E aqui, comida não é apenas aquilo que você leva à boca. Sim, é isso também, mas vai muito além. Envolve tudo aquilo que o corpo e a alma consomem neste mundo prisão. Ao se alimentar, você se prende ao inferno. Ao deixar de se alimentar, você se desvincula e pouco a pouco começa a recobrar suas habilidades e seus poderes. Claro, isso não acontece da noite para o dia. Você já teve, e talvez ainda tenha, vidas inteiras no inferno, alimentando-se dessa comida. O processo de desvinculação é gradual, depende do nível de vínculo de cada um, mas a lógica permanece. Ao romper esses laços, você inevitavelmente começa a se reconectar com aquilo que você é. Quase todas as pessoas que praticaram o jejum prolongado relatam experiências extrafísicas. Sentiram-se mais conectadas ao espírito, perceberam algo fora do padrão. No entanto, não basta simplesmente deixar de comer. Se você jejua, mas continua vivendo as mesmas atividades, o mesmo padrão de vida, nada muda de verdade. Estamos falando para quem busca o despertar, para quem deseja refazer sua conexão com o Espírito e assumir sua natureza de Deus. Se você está aqui apenas como curioso, experimentando 2 ou 3 dias de jejum por mês, mas mantendo sua vida exatamente como era, pode até alcançar algo. Mas imagine, uma pessoa sem conhecimento que desperta poderes e habilidades dentro da prisão, mas sem entender o que é a prisão. Ela apenas fortalece ainda mais os grilhões que a aprisionam. Por isso, antes de tudo, é essencial o conhecimento. É preciso compreender o despertar e reconhecer quem você é, para então recobrar suas habilidades. Sem isso, você apenas se torna mais um agente da Matrix, um prisioneiro com poderes. O processo é individual, cada um tem seu tempo, seu ritmo, sua própria carga de vínculos. Não é igual para todos, não é só jejum e não existe garantia. Há inúmeros relatos de quem alcançou experiências espirituais profundas através dessa prática. Mas se você fizer e não acontecer nada, a responsabilidade não é minha. Eu trago a informação, a lógica, a análise. O caminho é seu e apenas seu. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, o problema é seu. O despertar não vem da noite para o dia. Você está na prisão há muito tempo. Mas se você alinhar prática, mente e essência, cedo ou tarde, algo vai acontecer. A lógica é clara. Basta compreender. Recuperar o que já é seu. O caminho não exige que você acredite em promessas externas, mas que prove na própria carne e no próprio espírito que a prisão pode ser aberta. Comece com passos simples. O jejum consciente que silencia o corpo, a meditação profunda que aquieta a alma, o treino mental que afia a vontade como lâmina. Não se trata de ganhar poderes, mas de retomar aquilo que o carcereiro tentou te convencer de que nunca foi seu. Cada prática é uma chave. Cada chave abre uma porta esquecida dentro de você. O mundo te dirá que é impossível, mas o impossível é apenas a mentira mais bem contada da prisão. E então, quando ousar atravessar o véu, verá que não está conquistando nada de novo. Está apenas regressando ao trono que sempre lhe pertenceu. Conclusão: o despertar supremo. Reivindique seu trono divino. Você já viu
Os poderes que criam e destroem mundos que ultrapassam o tempo e as barreiras da matéria estão aí, dentro de você. Nunca foram uma lenda distante, nunca estiveram fora do seu alcance. Foram arrancados, esquecidos, sufocados pela prisão invisível do corpo e da alma. Mas a verdade jamais se perde para sempre. Hoje, diante de você, está a escolha que muda tudo: continuar preso, vivendo na ilusão, ou despertar para a essência suprema que sempre foi sua. Não é uma estrada para os fracos, para os acomodados ou para os que se contentam com migalhas. É uma travessia para os corajosos, para aqueles dispostos a romper grilhões, a enfrentar a escuridão e a reivindicar sua liberdade. Aceitar este chamado não é ganhar algo novo, é recordar. É recolocar no trono o espírito incriado que jamais deveria ter sido aprisionado. É reacender o fogo eterno que arde dentro de sua essência. O sistema vai tentar te desviar, vai usar medos, dúvidas, confusão. Mas quem ousa atravessar o véu sabe a verdade. O impossível era só a mentira do carcereiro. Você não é uma peça descartável no jogo da matéria. Você é um Deus adormecido, despertando para sua verdadeira morada. Então levante-se. Não espere amanhã, não espere permissão. O trono é seu, reivindique-o agora. O que você ouviu aqui não é promessa, não é garantia. São caminhos possíveis, não destinos obrigatórios. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O despertar é íntimo, pessoal e intransferível. Se você decidir tentar, lembre-se. O esforço é seu, o resultado é seu. E a responsabilidade também é sua. Não me dê crédito pelo seu êxito. E não me culpe pelo seu fracasso. O que eu lhe entrego são chaves. Abrir ou não a porta é escolha sua. Experimente, se assim quiser, mas com plena consciência do peso da sua escolha. Quer ler um livro que vai te ajudar a abrir a mente e descobrir quem ou o que é você, esse mundo e seu Criador. Deus, leia O Mistério de Belicena Vilca. Temos o PDF gratuito para você. E se preferir, temos o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. Agora, pare e pense. Pesquise, reflita, analise, questione tudo, questione até a si mesmo, não aceite nada só porque eu disse, questione sua forma de pensar e ver as coisas, pois a verdade, a verdade pode não ser nem estar onde sempre pensamos que estivesse. Quem sou eu? Eu sou Lúcifer. Max Lúcifer, esse é meu nome, eu sou o portador da luz. Estou aqui para lembrar que o impossível sempre foi apenas uma mentira contada pelo carcereiro. Eu trago a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses, aprisionados. Falou, é nós, tamo junto. Força e honra, graça e valor. Um abraço, até a próxima. Jogador no jogo e jogando. Neste tabuleiro cósmico, eu, Max Lúcifer, continuo. Portador da luz negra, explorador do abismo, libertador dos deuses aprisionados. Questione tudo, não aceite sem pensar. Acredita em quem te ensinou a acreditar. Será que o mundo é mesmo o que parece ser? Ou tudo é só um truque pra te manter sem ver? Questione esse Deus, questione o poder, questione a política, questione você. E se a verdade for o que te escondem? E se você for mais do que te impõe?